Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e trazendo as novidades da indústria para você que acompanha tudo que a gente traz aqui no nosso podcast. E fique ligado, todas as semanas tem um episódio novo. Hoje estamos recebendo o Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios no estado de Goiás, o Sindirepa. Estamos recebendo Mário Barbosa Arruda, o presidente do sindicato. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Sandra. Estamos aqui. Recebendo também Silvio Inácio da Silva, que já foi presidente e hoje é vice-presidente do Sindirepa. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, bom dia, obrigado pela essa oportunidade de estar aqui. E também um outro ex-presidente do sindicato, o Alisson José Nogueira, que hoje é primeiro diretor financeiro do sindicato. Tudo bom, Alisson? Tudo bem, Sandra. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. 3 gerações aqui de comando, de coordenação do sindicato. Vamos poder saber tudo, toda a história do sindicato hoje aqui nessa mesa. Olha só que legal. Vamos conhecer essa história de como surgiu e também do que anda fazendo, como está a atuação do sindicato. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e hoje trazendo tudo sobre o Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Goiás, o Sindirepa. Estamos recebendo Mário Barbosa Arruda, presidente do sindicato, Silvio Inácio da Silva, vice-presidente, e Alisson José Nogueira, primeiro diretor financeiro. Lembrando que tanto o Silvio quanto o Alisson também já foram presidentes do sindicato. Para começar, eu queria saber qual que é a história de fundação desse sindicato, já que eu estou com a mesa aqui repleta de presidentes desse sindicato. Sandra, eu acho que a gente podia começar. O Sindirepa começou, na verdade, foi constituído em 1998. Na época, como não era na Sindirepa, era Ciargo, né? A partir daí houve umas revoluções, uns processos, né, que aí eu acho que o Alisson participou ativamente desse processo. Ele foi, acho que, o segundo presidente depois dessa mudança. Aí você podia contar um pouco aí, Alisson, porque você esteve lá na história, né? Sandra, o que acontece? Na época, Ciargo, antes de ser o Sindirepa, que é o mesmo CNPJ, o mesmo KNAI, né, que foi constituído em 98, foi o Edmar Sabino, um empresário que, na época, tinha uma empresa de reformadora de veículos, né? Tanto é que o sindicato chamava Sindicato das Autorreformadoras do Estado de Goiás. E com a evolução das oficinas, com a evolução do mercado, principalmente vindo até do eixo Rio-São Paulo, nasceu-se o Sindirepa em São Paulo, né? O Sindicato da Indústria de Reparação Veicular. Então, chegou num momento, no meados de 2000, 2001, que foi modificado o nome. Manteve toda a parte inicial, mas modificou só o nome para Sindirepa. Porque para ser uma situação de âmbito nacional, todos os estados hoje têm o Sindirepa, né? E nessa oportunidade, o fundador, ele ficou um período maior, né? Ele ficou desde o início até meados de 2008, 2007 aproximadamente. Foi quando nós, empresários que não conhecia tanto o que era a representação patronal, a gente reunia para discutidores de oficina no Sebrae. A gente ia lá no Sebrae e teve alguns núcleos, né, que o Sebrae promovia de desenvolvimento de setor. E a gente começava, a nossa carência principal era a tal da mão de obra, né, carência de ter profissionais do setor e tudo. E a gente ia muito no Senai, né? O Senai é a escola nossa, né, da nossa base, das nossas empresas, os funcionários da nossa empresa. E no Senai, na época, o Hélio Santana, ele é um profissional que dedicava muito, e ele veio do ramo da reparação, né, ele trabalhava no Senai, nos apresentou, falou, olha, existe o Sindirepa está lá na Federação da Indústria e tem toda a estrutura, por que vocês não vão para lá? Só que o Sindirepa, nesse momento, estava numa transição, a gente começou a entender e, sim, um grupo de empresários
conheceu toda a estrutura e, como disse, começou uma nova gestão, uma gestão muito interessante que de lá para cá todos os presidentes fazem o seu trabalho no seu período e sempre é renovado, não teve mais aquela constância, né? Então já veio o José Francisco, que fez um trabalho, depois veio o Ailton. Ailton hoje ele está morando fora do país, um empresário que fez muito, dedicou muito pelo setor, regularizou muita coisa na parte documental, porque esse sindicato ele necessita de, além de defender os interesses de classe, ter um cuidado danado com a parte de documentação, registros e tudo mais. E isso é um aprendizado que a gente teve, né, para administrar um sindicato. E o Ailton ajudou muito nisso. Depois veio o Silvio deu continuidade, fez um trabalho dinâmico também, promovendo sempre a união dos empresários. Eu vim depois do Silvio e depois de mim veio o Mário. Então, assim, veio uma sucessão de gestões, né, de trabalho aí, e graças a Deus a gente tem conseguido cada vez mais conscientizar o empresário da importância de estar associado e filiado a um sindicato patronal. E é interessante saber dessa história, desses 26 anos de atuação do sindicato, porque agora vocês conseguiram uma vitória importante por conta de uma dupla representatividade que existia no segmento. Eu queria que o senhor Mário contasse para a gente a respeito dessa vitória. Isso é interessante, essa história, porque nós, quando eu ingressei no sindicato, eu não sou do ramo da reparação, quer dizer, eu era do comércio, trabalhei no varejo por muitos anos. Depois de sair do varejo, resolvi empreender e escolhi o ramo da reparação automotiva para empreender. E procurei o sindicato patronal para entender como é que funcionava isso. Na época ele era presidido pelo Ailton, como o Alio citou, uma pessoa que na verdade, eu acho que o Sindirepa deve muito a ele. É óbvio que o trabalho do Alisson junto com ele na época, acho que o Alisson e o Ailton foram as pessoas que, se o Sindirepa está hoje aqui e forte, acho que deve ao Ailton e deve ao Alisson. Você me desculpa, o Silvio já pegou o bonde andando, eu também já peguei o bonde andando, a gente foi só na janelinha, né, Silvio? Corretamente, isso mesmo. É óbvio que tem algumas demandas que aparecem no meio do caminho, que essa é uma dessa dupla representatividade. Um dia eu fui surpreendido com o Gouveia, acho que estava aqui ainda, o Gouveia me procurou e falou: Mário, tem aqui um sindicato com uma carta sindical querendo se filiar à FIEG. Eu falei: ué, mas o que é isso, né? Eu tomei ciência e daí começou essa discussão jurídica, que foi criado um sindicato. O Alisson também, acho que foi não sei se foi na gestão sua, foi na gestão do Ailton ainda, né? 2012. Mas isso ficou, acho que latente, acho que na gestão do Silvio, né, Silvio? Sim. E depois tinha esse sindicato, só que eles não tinham, acho que, a carta sindical, não é isso? Não, até tiveram, né? Eles conseguiram ter a carta sindical, só que como o Sindirepa era o sindicato mais antigo de registro, né, de Ministério do Trabalho, por terem liberado um erro, acredito eu, do Ministério do Trabalho, porque não pode liberar duas representações na mesma base territorial. Então, aconteceu esse equívoco e gerou inúmeros problemas para nós, porque nós procuramos desenvolver sempre um trabalho de interesse do setor, ouvindo sempre os dois lados. O lado do trabalhador é de suma importância. Nós não vivemos, as empresas não sobrevivem sem eles, e a gente sabe da carência. Tanto é que temos vários associados, empresas associadas, com funcionários com mais de 30, 40 anos. Então, assim, dedica o seu trabalho para que tenha uma boa relação de negócio com o seu colaborador. Então, mas quando vem dois sindicatos de classe patronal, na hora de fazer os acordos coletivos, isso virava uma anarquia, virava assim, um transtorno, porque a gente não concordava com a forma do trabalho do outro, a forma de interesse, de defender o interesse de classe, e sendo que a gente já estava fazendo com inúmeras empresas associadas, a gente tem uma base bem robusta. Então, assim, infelizmente... Não era só uma dupla representatividade, era também um conflito
de interesses, né? Não sem sombra de dúvida. A gente ficava indignado, porque do outro lado, que é o Sindicato do Trabalhador, ele, querendo ou não, ele ficava o quê? No mais fácil, no mais cômodo na hora das negociações. E isso atrapalhava. Sempre deu transtorno. Isso foi uma situação que a gente ficava incomodado, porque a gente explicava, mostrava todas as empresas, que a nossa carteira de empresas associadas bem maior do que o outro. O outro a gente nem sabe quem eram as empresas. Então, assim, precisava de resolver isso. E a justiça demorou, porque justiça, nesse sentido de sindicato, ela não é rápida nas decisões. É muito lento e dando transtorno. E acaba que, para nós, como representantes da classe, sempre foi difícil de explicar isso para o empresário. Olha, não temos a convenção coletiva porque o sindicato, a gente não entrou no acordo. Por quê? Ele entrou no acordo com outro sindicato, sendo que o outro sindicato não estava discutindo a base. Então, sempre foi um transtorno isso. E agora? Agora, felizmente, eu acredito que nós tenhamos colocado um fim nessa situação, Sandra. Por quê? A gente já teve a decisão final, eles tiveram o prazo normal corrido para uma apelação a outras instâncias, não o fizeram, perderam o prazo, ou seja, eles acho que caíram na real que não tem mais representatividade e não tinha mais o que fazer. Então hoje o sindicato patronal dos quinais da reparação automotiva, mecânica de carro, mecânica de moto, mecânica diesel, funilaria, pintura, funilaria, pintura, autoelétrica, reparação automotiva, tudo que tem, até as aeronaves, se for reparação de motores, até as aeronaves, que eles têm uma associação paralela, mas o KINAI deles pertence ao Sindirepa. Tá? Então, a partir de agora, esse sindicato Simpromego, ele deixa de existir. Ele é inativo. Ele é inativo, ele não tem mais representatividade legal, ok? Não podemos dizer que ele está inativo, que essas pessoas que queriam fazer o que, não sei, quer dizer, sabemos, mas não podemos ficar fazendo e aproveitando ilações. Essa duplicidade, ela foi muito prejudicial para os nossos associados e não associados, porque isso gerou muita desinformação, principalmente no interior. Como, assim, não sabia qual que era a representatividade, ligava no outro sindicato laboral, e ele passava, não, vocês têm que fazer a convenção coletiva de trabalho com esse Simpromego aqui. E isso gerou, infelizmente, muito prejuízo para a nossa categoria. Teve ações aí que chegou na casa de R$1 milhão, que eles fecharam convenção coletiva de trabalho indevidamente, né, e cobraram um benefício social, né, dos trabalhadores, mais de R$1 milhão de empresas. Então, isso gerou um mal-estar muito grande no nosso segmento. E a gente, né, falava, gente, esse sindicato não representa vocês. Mas ali aparece que a palavra do contador no interior valia mais do que a nossa. Então, essa desinformação, a falta de comunicação, gerou muito prejuízo para o nosso segmento. Agora, essa questão está resolvida. Existe ainda algum impasse em relação a isso? Ou não? Ponto final, não existe recurso mais e o Sindirepa é oficialmente, definitivamente, o sindicato representativo da categoria. Exatamente. Definitivamente não podemos dizer, porque às vezes eu brinco sempre com sexta-feira 13. Às vezes o Geiso sai do fundo do lago e volta para perturbar a gente. Mas como diz o Galvão, acabou. Mas é importante que os empresários do segmento entendam quem representa a categoria é o Sindirepa. Não é nenhum outro sindicato. Todo o estado de Goiás, quem representa a categoria de oficinas mecânicas, de oficinas de caminhões, de tratores, onde tem um motor funcionando, onde tem uma reparação de funilaria, pintura, uma retífica de motores, quem representa na área patronal é o Sindirepa. Qualquer outro sindicato que se apresentarem como representantes, não acreditem.
importante, não paguem nenhum boleto, não paguem nada em nome de Simpromego, em nome de Sindimetal, se dizendo algum tipo de acordo que fez com o Sindirepa. O Sindimetal ou qualquer sindicato laboral, ele tem a representatividade deles, dos trabalhadores, sim, desde que isso seja feito em comum acordo com o Sindirepa. Se não tem um acordo, não tem uma CCT, uma conversão coletiva de trabalho com o Sindirepa, não vale, vale a CLT. Então, empresários, fiquem atentos. A gente sabe que tem esse Simpromego, dispara e-mails aí todos os dias para todos os empresários, e a gente ouve casos e casos de empresários que infelizmente caíram no golpe, pagaram esses sindicatos algum tipo de taxa, alguma coisa que eles soltaram por aí, e infelizmente agora não tem mais o que fazer, como fazer que essas pessoas devolver o dinheiro, não tem o que fazer. Então fiquem atentos, quem representa a categoria é o Sindirepa. Se tem alguma coisa com algum sindicato laboral que não esteja assinado pelo presidente do Sindirepa, pela direção do Sindirepa, não tem valor nenhum. Isso é importante deixar claro. E se alguém tiver alguma dúvida, como faz para procurar o sindicato? Para ter informações, para poder esclarecer qualquer dúvida? Para esclarecer qualquer dúvida, nós temos uma secretária, nós temos uma pessoa que atende todos os empresários, só ligar no Sindirepa. Nós vamos deixar depois o telefone, né, na hora do vídeo. A gente vai colocar aqui embaixo. Isso, a gente coloca o telefone, coloca o Instagram. Então, para lembrar, quer algum tipo de informação, entre em contato com o Sindirepa. Tem algum problema jurídico, quer uma consultoria jurídica, entre em contato com o Sindirepa. Quer alguma consultoria técnica, algum tipo de ajuda no seu negócio, como proceder, como conseguir uma licença ambiental, como conseguir alguma caixa de bombeiro, essas coisas, procure o Sindirepa. Nós estamos aqui para servir. O Sindirepa não é do Mário, não é do Alisson, não é do Silvio, nem era do Ailton. O Sindirepa é de todos os empresários da categoria. Então isso aqui é nosso. A gente precisamos que estejamos juntos e buscar soluções, a ideia de cada um, juntar tudo para a gente poder fazer o setor cada vez mais forte e enfrentar os desafios que não são poucos. O Alisson falou em 2008 que eles se juntavam no Sebrae e no Senai por uma questão de qual era mão de obra. Qualificação de mão de obra. O e desafio hoje, continua. E esse Jason não morreu ainda, ele sai do lago todo dia, né? Vale lembrar também, Sandra, que a sede do Sindirepa é aqui no edifício Pedro Alves, ao lado daqui da Federação da Indústria, né, que nós somos filiados à indústria, tanto é que estamos aqui desde o início, sempre tivemos filiado à indústria. E a sede, então, para quem quiser conhecer o Sindirepa, basta entrar em contato, marcar um horário de visita. Estamos de portas abertas aí para receber os empresários e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecê-los. E é importante falar desse trabalho, que está sendo desenvolvido já, porque tem o empresário que é filiado ao sindicato, ele acaba participando, ele tem acesso a esse trabalho que é prestado pelo sindicato e também aos benefícios que são prestados pela Federação das Indústrias, SESI, Senai, o IEL. Então, pode contar também com esses serviços. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho desse projeto Oficina Legal que vocês estão desenvolvendo e que também é um benefício para o associado. Sim, esse é o projeto. Eu acho que tem dois projetos nossos que são, digamos, a menina dos olhos do Sindirepa. Um é a tabela tempária, a tabela de tempos, né, que a gente está trabalhando já há um tempo. A ideia é construir uma tabela onde o empresário tenha um norte para precificar a sua mão de obra. Então, quanto tempo eu vou gastar para fazer determinado serviço no automóvel, fazer determinado reparo, trocar determinada peça, e eu vou estabelecer o custo da minha mão de obra hora, coloco dentro dessa tabela e ela vai dizer já quantas horas, eu só digo para a tabela quantas horas eu vou trabalhar e ela já me dá o quanto que eu tenho de cobrar do cliente. Oficina Legal. Oficina Legal é um nome sugestivo, legal
de legal, né, da terminologia Legalizar. legal, e legal de legalidade. Então a gente já tem um trabalho, já começamos a pavimentar essa estrada, que é, nós já fizemos, esse ano de 2024, trabalhamos junto com 115 empresas. A gente tinha ideia inicial de trabalhar com 10, né, Alisson? Eram 10 empresas. A gente fez uma parceria com o Sebrae, Sandra, para a gente trabalhar 10 empresas. Esse 10 virou 115. Eu gosto dessas progressões, né? Não é nem PA, é PG. Então, esses 10 virou 115. Então, esse trabalho nas 115 empresas consistiu em quê? Foi uma empresa de consultoria na área ambiental, né? Visitou essas empresas, tá? Fez um levantamento em cada empresa, da parte documental, da parte estrutural, de layout, se tem caixa separadora, o que eles fazem com o resíduo. Então, fez um relatório, entregou esse relatório para o proprietário, falou, olha, se precisar fazer alguma coisa física, é isso que você tem que fazer, documental, se precisar arrumar esse documento, toda orientação. Resolvendo isso, você pega esses documentos, vai até a agência municipal da sua cidade, do seu município. Aqui em Goiânia é AMA, eu não sei o que é em cada município, cada município tem uma terminologia, né, determina isso. Mas aqui, fosse em Goiânia, leva na AMA e já está protocolado a sua licença ambiental. Isso é muito interessante, porque muitas vezes o empresário ele não quer estar irregular. O que acontece é que ele não tem a informação, ele não tem justamente esse relatório, esse diagnóstico de que a empresa dele está operando de forma irregular. Então, ele já tendo esse diagnóstico, e ainda mais, além do diagnóstico, ainda tem a receita de como resolver isso, aí sim não tem desculpa. Essa parte melhor. As empresas da reparação, elas geram muito resíduo e precisa de ter, e como a tecnologia vai avançando, é fonte de renda o resíduo, né? E muitos empresários precisam de orientação. Tudo se aproveita. Tudo pode ser aproveitado. Então, é necessário. Nós temos associados empresas em Goiânia que ele tem as baias onde ele guarda tudo separado. Tem até caminhão para levar o produto para não contaminar, de tanto que ficou interessante o tratamento do resíduo. Então, assim, esse trabalho, que é uma consultoria que a gente conseguiu promover juntamente com o apoio com o Sebrae, foi assim, como a gente era uma projeção de 10 empresas, foi crescendo. Por quê? Porque é interessante, tem um subsídio, o empresário não está tendo um custo, o Sindirepa está apoiando insensivelmente, assim, com verba, para que chegue à consciência do empresário que ele pode ganhar dinheiro com o resíduo que ele estava jogando fora. E assim, os outros municípios foram conhecendo também. Então, um trabalho que está sendo muito dinâmico e para o ano que vem a gente já conseguiu que o Sebrae não continue nos apoiando nisso. Isso que é investimento em sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas uma sustentabilidade econômica. De negócio, com certeza. E importante é a conscientização do empresário que ele está ajudando o meio ambiente, né? Ele não está depositando aquilo ali indevidamente. Né? Exatamente. E, assim, um último assunto que eu acho que ainda dá tempo da gente tratar é essa questão dessa parceria com o Detran, que vocês têm também, de oferecer esse treinamento, cumprindo também uma obrigação legal. Queria que os senhores falassem um pouquinho sobre esse projeto. Exatamente. Esse projeto é muito interessante. Nós temos, acho que todos os empresários, é uma dificuldade em se proteger com relação a uma peça, digamos, de origem, sem origem. Sem procedência. Sem procedência. Seja ela correndo o risco de ser uma peça falsificada ou correndo de ser uma peça furtada. Ok? Então, como o empresário não tem... então, chega alguém na oficina com uma peça, você pode colocar no meu carro? Ok, posso. Só que uma vez que o mecânico, o centro automotivo, a oficina, coloca essa peça, ele passa a ser responsável pela aplicação dessa peça, ele passa a ser corresponsável. Então, se essa peça amanhã vir danificar e causar um acidente, ele é responsável, porque ele é o técnico. Então, ele tinha que ter a expertise, a sabedoria, de identificar que essa peça não poderia ser aplicada.
Então, diante disso, e também a legislação hoje tem uma legislação de peças que não podem ser comercializadas, eu digo, bom, peças falsificadas não pode mesmo nunca, mas não tem controle, né? Aí as peças usadas tem que ser as peças rastreáveis. Tem que ter o lastro. Isso é lei, tem que ter o rastro, tem que saber, vou colocar essa peça aqui no seu carro, mas ele veio do carro tal, então ele nasceu no carro tal, foi para tal lugar e agora está no seu carro. Então tem que ser rastreável. E não pode ser peças, itens de segurança. Sistema de freio, airbag, direção. O treinamento nosso do Sindirepa, em parceria com a Escola do Mecânico, é treinar toda a polícia, todos os envolvidos nesse processo do Detran, para que eles consigam identificar visualmente o que é uma peça, o que é outra. Então, o que é uma pinça de freio, o que é um hidrovácuo, o que é um cilindro de freio, o que é uma barra de direção. Tem coisa, disco de freio, tambor, essas coisas são mais fáceis, mas tem coisas que ficam na suspensão do carro, no sistema de direção, que a gente sabe o nome, mas às vezes nunca viu. Então hoje é um treinamento, inclusive essa semana já teve um treinamento no início do mês, essa semana termina um treinamento, sexta-feira vai ser a entrega dos certificados às pessoas que participaram, aos agentes, vai ser no Detran. Inclusive, Silvio e Alisson, vocês estão convidados, tá? Vocês descobriram agora que vocês estão convidados para a entrega dos certificados aos agentes do Detran. Então, isso foi uma parceria com o delegado Valdir, e junto com o coronel Sanches, né? E a gente está lá. Então, terminando esse trabalho, espero que dê bons frutos. A ideia é para quando esses agentes fizerem uma abordagem em uma loja, em algum lugar que comercializa esses produtos, eles não cometerem exagero de recolher algum tipo de produto que era um produto normal e pelo desconhecimento eles acabarem recolhendo o produto errado. Então a ideia é que a gente ajude eles nesse sentido e ajude as pessoas que trabalham com isso também a estarem legalizados, bonitinho. Essa é a ideia do Sindirepa, ajudar o Detran. Separar os legais dos ilegais. Exatamente. E nós também orientar os empresários, né? Que a lei existe e ela está sendo aplicada para que como conduzir, né? E está servindo também de lição para nós também esse estudo, esse treinamento que a gente tem, essa parceria com o Detran. No próprio dono de oficina não aplicar as peças indevidamente também. Que legal. Então, conhecemos um pouco do trabalho do Sindirepa e eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, porque eu confesso que eu também não conhecia, não sabia desse trabalho desenvolvido pelo Sindirepa e vamos ficar mais atentos a esse trabalho e trazer mais novidades aqui no nosso Indústria Taon. Portanto, considerem-se convidados para estarem presentes aqui mais vezes. Muito obrigada, senhor Mário Barbosa Arruda, presidente do Sindirepa, Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Goiás. Muito obrigada pela presença. Sandra, muito obrigado. Obrigado por ceder esse espaço. E isso é muito importante para divulgar o nosso trabalho e para que essas informações cheguem aos nossos empresários e empresários do setor. Isso é de suma importância. E tenha certeza que aqui estaremos por muitas vezes. Essa vai ser a primeira de muitas. Tá bom? Espaço sempre aberto, porque o espaço é de vocês. Aqui a gente está só para fazer a mediação dos assuntos. Obrigada também, Silvio Inácio da Silva, vice-presidente do Sindirepa. Obrigada pela presença. Nós é que agradecemos esse espaço que vocês nos deram e dizer assim para quem não é associado, venha para o nosso sindicato, venha participar junto conosco, porque é muito importante a participação. Quanto mais associado tiver, mais representatividade temos. Olha aqui, estamos num espaço, né, vigoroso. Nós temos hoje o Sindirepa, estamos dentro da federação, a federação tem uma confederação, CNI, né, nós temos o sistema SESI, Senai, os nossos colaboradores podem estudar. Hoje é o melhor sistema de ensino que tem. Você viu o nosso, hoje, prefeito eleito, Sandro Mabel, investiu mais de R$1 bilhão só na educação do sistema SESI Senai. Então venha participar junto conosco, tá? Venha se associar. Quanto mais forte vier nosso sindicato, mais representatividade nós temos, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada também, Alisson José Nogueira, primeiro diretor financeiro do Sindirepa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a todos os ouvintes que estão assistindo.
e da gente poder repassar realmente a importância que é. A gente ontem teve uma conversa até com o presidente agora atual da FIEG, né, onde ele falando que é um esforço, né, a representação de classe é um trabalho voluntário, né, todos aqui somos empresários e temos que compartilhar, mas a gente tem um ideal de melhorar o setor, né, e estando dentro da casa da indústria não tem outro local melhor. Então, muito obrigado. A luta de um é a luta de todos. Com certeza. Né? Defendendo um, a gente defende os interesses de todos. Obrigada a você que esteve com a gente, que sempre está de olho nas novidades do Indústria Tá On. Na próxima semana a gente volta com mais informações e novidades. Até lá!